alternativa. Há uma proposição de pena. E de acordo com o crime que ele quais as penas, cometeu, juiz? Só interferindo, para poder que o nosso telespectador possa entender, quais tipos de pena hoje estão sendo aplicadas nessa situação? Normalmente são as prestações de serviço à comunidade, prestação pecuniária e, eventualmente, alguma limitação no final de semana. Essa pena ela é feita pelo próprio juiz? Há um a proposta é do Ministério Público. O Ministério Público oferece a proposta e o juiz homologa. Nesse caso, há aquela espera para que ele possa recorrer se precisar, se quiser, se achar Como necessário? É um acordo, ele pode aceitar ou não essa transação penal que a gente chama. Diz, não, eu não cometi o crime, estou sendo injustamente colocado aqui. Né? Então, o processo vai para o Ministério Público, que vai poder oferecer uma denúncia ou não, ou, se for ação penal privada, a parte, a vítima, o ofendido, oferecer uma queixa-crime ou não. Agora, juiz, há algum caso, já aconteceu nesses anos que o senhor está lá à frente da vara especial, de um crime, de uma situação que chega lá, uma denúncia, e que ela termina virando um crime ali onde deve ser um outro crime, competência de uma das varas. Já aconteceu várias vezes. Às vezes, chega lá por lesão corporal de natureza leve, que é a competência nossa. Quando vem o laudo, se constata que é uma lesão corporal de natureza grave. Aí desloca-se a competência do juizado especial criminal para uma das varas criminais da comarca de Macapá. E essa sentença, no caso, ele recebendo uma sentença, ele pode recorrer? Existe um prazo para que ele possa recorrer? É normal. E a quem ele pode recorrer dentro do tribunal? Juiz? Certo. O processo dos juizados especiais criminais são regidos pela Lei 9.099/95, que instituiu os juizados especiais criminais, cíveis e criminais. E ali dentro tem todo o procedimento a ser adotado. Um dos princípios também é a unicidade dos atos, em que durante a instrução é feita e o julgamento é feito na audiência. Certo? Não vou dizer que 100% acontece, porque às vezes a pauta é muito extensa e não dá tempo de fazer. Mas é normalmente como nós fazemos. E, a partir da sentença, a parte pode recorrer, no prazo de 10 dias, para a turma recursal. A turma recursal não faz parte do Tribunal de Justiça, é formado por 4 juízes de primeiro grau e que analisam as sentenças dos juizados cíveis e criminais. O tribunal julga alguns casos? Não, o tribunal não tem competência para julgar os processos dos juizados especiais, cíveis e criminais. Juiz, o povo pergunta. Boa tarde, senhor juiz. Eu gostaria de saber se a pessoa que tem um processo na vara especial, ela precisa ser acompanhada, a sua defesa, por um advogado? É necessário advogado no juizado especial criminal. Ali é necessário. Se a parte não tiver condições de constituir um advogado, ele vai recorrer à Defensoria Pública. Agora, nos juizados cíveis, até o limite de 20 salários mínimos, não é necessário advogado, apenas nos juizados cíveis. Doutor Augusto, alguns casos absurdos chegam lá no juizado especial, onde o senhor vê isso ali, às vezes dá até nojo. Não era para ter vindo para cá, meu Deus do céu, isso não existe, vamos conversar. Existem alguns casos absurdos? Tem muito caso que as partes assim evoluem para uma discussão banal e evoluem para agressões, para ofensas morais e outras tantas. A gente vive em sociedade e um dos princípios fundamentais da sociedade é essa convivência das partes, das pessoas. E convivência, queiramos ou não queiramos, vai gerar algum tipo de atrito. Se as pessoas não tiverem efetivamente evoluídas para tratarem dessas discussões, dessas situações de uma forma mais civilizada, muitas vezes parte para a ignorância e para a violência. Agora, doutor Augusto, a gente sabe que o senhor sempre gostou de estatística, números. O que tem acontecido mais? Casos lá na vara especial com mulheres, mais problemas com homens? O que tem se apresentado mais? Não, lá realmente tem mescla-se muito, não tem uma predominância de gênero feminino ou masculino. Tanto que a gente acompanha muito essas discussões entre vizinhos, que tem mulheres dos dois lados, né? Homens dos dois lados. Então, não existe
essa determinação quanto ao Xê, né? E toda aquela situação que chega, né, a denúncia, chega o termo circunstanciado, Isso. o senhor notifica para que compareçam as partes e tudo. No não comparecimento dessas partes, atrapalhando até a agenda lá do juiz, como é que fica? Qual a providência tomada? Quando, sendo a vítima que não comparece, ela demonstra que não tem interesse na apuração dos fatos. Mas Então, existe caso de julgamentos a eventualmente, rebelias? Não, também? Existe também, quando o réu falta. Mas aí, voltando à vítima, aí possivelmente vai redundar no arquivamento do processo, se a vítima não comparecer. Quanto ao réu, se ele intimado não comparecer, ocorre a revelia. E o julgamento vai ocorrer sem a presença dele, porque ele estava ciente e se omitiu em comparecer para apresentar sua versão dos fatos. Então, naquele momento, ele deixou de atender o chamamento da justiça, que lhe competia até para apresentar a sua defesa, e a partir dali colocar a lide para a discussão. Como ele não vai, será nomeado um defensor público que vai fazer a sua defesa. Esses termos circunstanciados, eles terminam numa primeira audiência, caso não havendo a conciliação, uma audiência só já sano o problema? Não. No caso dos termos, a primeira audiência é sempre para propor ou a composição entre as partes ou a transação penal. Tá? Havendo a composição, uma reparação do dano, alguma coisa dessa espécie, então ele vai encerrar o processo com homologação do acordo. Havendo a transação penal, que é aquela pena que a gente aplica, por exemplo, numas lesões corporais de natureza leve, a pena vai de 3 meses a 2 anos de detenção. Então, normalmente quando o réu é primário, só há a proposição da pena quando é primário. Então, coloca-se 3 meses de prestação de serviço à comunidade. Se a parte aceitar, não é uma confissão, não se trata dele, eu fiz e vou pagar, não. Ele só está fazendo uma transação dizendo que não vou discutir mais esse assunto aqui na justiça. Eu aceito pagar essa pena e vou para frente. Isso não suja os antecedentes dele, só que naquele momento em que ele aceita, durante os próximos 5 anos, ele não tem mais direito a esse mesmo benefício. Vamos no pequeno intervalo comercial. Já está de volta aqui com o doutor Augusto César. Momentos inesquecíveis com boas companhias merecem um bom vinho. Vinho Pérgola. Paladar macio, doce e persistente. Um sabor inconfundível, perfeito com massas, queijos e carnes. Vinho Pérgola. Uma experiência única para momentos especiais. Disponível em supermercados e mercearias perto de você. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Aprecie com moderação. E agora tudo vai mudar. A vida se transforma o tempo todo. O que era tão longe, de repente ficou perto. O que parecia complexo, ficou simples. Então, finalmente entendemos. Queremos ser melhores para os nossos filhos, encontrando novos caminhos, fazendo as melhores escolhas. Bami's Magics Premium, os tubos mágicos que trazem a evolução das fraldas com a nova tecnologia Magical Tubes. Posicionado para meninas e meninos, os tubos de gel proporcionam alta proteção contra vazamentos, pois garantem maior distribuição e rápida absorção. Maior respirabilidade é garantida com a passagem de ar através da formação de tubos. Conheça a nova fralda Bami's Magics Premium. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Oi, doutor. Dentro do juizado especial, o andamento dos processos é demorado? A demora nos processos não é grande. Normalmente, entre a data da instauração da ação penal e o julgamento, não leva nem 30 dias. Normalmente. Tanto que a minha pauta agora, nesse momento de pandemia, estava em 30 dias. E tivemos que adiá-las em razão da impossibilidade de realização das audiências. De volta com o doutor Augusto César, que é juiz, né, do Juizado Especial Criminal. Doutor Augusto, eu não poderia deixar de lembrar, eu sei que o senhor tem saudade lá do Juizado da Violência Doméstica. Tem saudade? Frota, foram 10 anos que eu passei ali no Juizado de Violência Doméstica, atendendo as mulheres.
que tinham algum tipo de problema. Os cabelinhos tinha... brancos foram adquiridos lá. Com certeza. E os que caíram Os que foram caíram embora também. Foram adquiridos lá. E sem dúvida, eu sinto falta daquela dinâmica, daquele atendimento, do assunto em si, que é um assunto muito bom, muito gostoso da gente estudar, da gente muito aplicar. Dinâmico, né? Muito, extremamente dinâmico. Todo dia uma história Atendimento, diferente. nossa, é assim, todo dia a gente chega no fórum achando que já viu tudo na vida. Muito cabra. Quando mentiroso, chega safado, lá, né? alguém consegue surpreender a gente Agora, apresentando. há pouco tempo eu passei ali pela Delegacia das Mulheres, onde o senhor sempre teve uma ligação muito grande, muito intensa, né? E só ouvi elogios. Pô, quanta saudade obrigado. faz, não desmerecendo o atual juiz que está lá, Claro, muito né? competente, muito muito competente. Mas o doutor Augusto, ele se entregava, né? Vivia o caso, né? E viu muita gente safada, não cabra velho safado, né, doutor? Nossa sociedade é Mentindo na formada. sua cara, né? Nossa sociedade é formada ainda por uma cultura machista patriarcal. Então a gente ainda vê nos dias de hoje essa luta para que a mulher assuma a sua condição de igualdade ao homem. Verdade. É claro que evoluiu bastante. E essa discussão era muito comum lá no fórum, nas nossas audiências, debatendo justamente a necessidade de se compreender que somos iguais, temos os mesmos direitos, temos as mesmas obrigações. E é necessário que a sociedade reconheça os erros que um dia cometeu. É verdade que para formação social, eu não sou sociólogo, sou apenas um curioso que já leu um pouco de história, um pouco de sociologia e tudo. Na formação da sociedade, existe sempre aquela briga de poder. E na nossa cultura pré-histórica e durante a história, mandava quem tinha mais força. Verdade. E isso foi uma Agora, demonstração do que ocorre hoje. Agora imagina nesse isolamento social, hoje, homem e mulher dentro de casa, deve estar triplicando aí a violência doméstica. As né? estatísticas... A intolerância é muito grande. Né? A estatística demonstrou que essa quarentena aumentou muito a violência. A violência doméstica. Juiz, o senhor chegou a ver não só contra a mulher, contra a criança. O senhor chegou a ver coisas terríveis, né? Queimadura de ferro elétrico. Tudo que você imagina. Tudo que pode faca, acontecer. tiro. Faca, tiro. Tudo, infelizmente, agora, foram 10 anos ricos, onde a gente conseguiu... fantástica, né? Onde a gente conseguiu mudar a vida de muita gente, sabe? Com certeza, eu acompanhei. E foi muito importante, e é uma coisa que eu tenho muito orgulho, eu tenho muita saudade. Agora chega uma hora que você precisa mudar um pouco os horizontes. Voltaria? Voltaria. Quem sabe um dia eu volte. E não está totalmente afastado das minhas ideias. Ideia de voltar lá pra... Quem sabe um dia eu volto. Agora, o juizado que o senhor está hoje, especial, é muito parecido, né, juiz? Sim. Tem uma dinâmica, né? Apesar de ser coisas pequenas, não tão muito violentas como o senhor está acostumado a ver. Justamente essa, eu faço um paralelo justamente. As pessoas pensam que é porque é juizado de pequenas... pequenas coisas insignificantes. São coisas pequenas. Mas a gente está do lado de fora, Frota. É verdade. Eu não sei o drama daquela pessoa. Porque uma ameaça, para mim, dentro de um contexto em que eu não estou participando, pode ser uma coisa banal. Agora, para duas partes. As duas pessoas que às vezes tiveram algum tipo de amizade ou têm algum tipo de relacionamento, aí vem aquela ameaça que, além de trazer o temor, exatamente, além de trazer o temor de que algum mal possa lhe acontecer, ainda corta algum laço de respeito e de serenidade que a gente via principalmente nas famílias. E acontece muito. Em cima do que o senhor está falando, né? Hoje o senhor economiza tudo isso falando que as pessoas hoje não têm mais tolerância, né, juiz? Frota, esse momento que nós estamos vivendo de quarentena é uma coisa assim que eu nunca pensei que nós poderíamos passar por uma situação dessa na nossa história, né? Tem mostrado que a tolerância é uma coisa que a gente tem que aprender. Verdade. E se a gente se acha uma pessoa tolerante, a gente tem que saber que não. A gente nunca é tolerante o suficiente. A gente tem que, cada dia, se mostrar e trazer um pouco mais do melhor que nós somos. Que somos pessoas de bem, que procuramos entender as dificuldades dos outros, os dramas que cada um atravessa, porque
como eu sempre digo, uma coisa que pode parecer simples para a gente, para aquela pessoa que está ali naquele momento, sentindo aquilo ali, pode ser uma coisa assim, extremamente agressiva à sua honra. Chegado lá, que seria de competência de outra delegacia, de outro juizado, deveria ter sido dirigido a outro local? Eventualmente pode acontecer. Erro do delegado? É equívoco, eu não digo, porque nós temos que saber o seguinte: o delegado pode dar uma qualificação ao delito na delegacia por interpretar a lei daquele jeito. Isso. Chega no Ministério Público, ele pode dar uma interpretação diferente, porque nós temos vários tipos penais que são muito semelhantes e apenas detalhes separam. E a interpretação vai da cabeça de cada um. Exatamente. Então, para identificar o dolo, a intenção real do agente, do réu, é necessário um estudo mais pormenorizado de todas as provas ali estando. E, às vezes, o delegado não tem todos os elementos. Aí, quando vai para o Ministério Público, ele encontra outros elementos capazes de agravar a pena que seria aplicada porque identificou um crime diferente. Toda a vida que eu conversei com o senhor, eu sempre gostei que o senhor deixasse no final uma mensagem. Estamos encerrando o nosso programa e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas, né, que estão aí disputando, às vezes, até o que realmente é insignificativo e colocam suas vidas ali em confronto, né, sem ter aquela necessidade, enquanto que numa conversa, numa tolerância, poderiam resolver e não chegar a essas vias de fato, não chegar na presença do Dr. Augusto César. O que o senhor diria para os nossos telespectadores, juiz? Eu diria que sempre a gente deve sempre contar até 10, toda vez que a gente tem algum aborrecimento, alguma coisa que possa nos ofender ou nos sentir ofendido. A gente tem que analisar o que cada coisa pode significar, o que é mais grave. Às vezes, no momento, eu repensar as minhas atitudes ou, de repente, iniciar uma discussão, iniciar uma ação que pode ter consequências graves na minha vida. É melhor a gente repensar um pouco, é melhor a gente aprender a ter um pouco mais de tolerância, é melhor a gente viver numa sociedade de paz. É esse nosso momento. Eu sei que todos nós estamos atravessando uma quarentena hoje, está sendo difícil para todo mundo, mas que vai passar, e vamos passar em paz. Conversamos com esse grande juiz, doutor Augusto César, e finalizamos nosso programa, né? Depois desses conselhos, todas essas considerações. Só agradecer, doutor Augusto, chegamos ao final. Amanhã estamos de volta, a partir das 3h30 da tarde, aqui, no 24, e com as imagens do Nonato Santana. Fica com Deus nós ficaremos. Até amanhã, se Deus quiser. Negative K, nothing further, just E agora tudo vai mudar. A vida